Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa aula. Nós estávamos falando do Max Weber, né? Então hoje é a nossa segunda aula sobre o Max Weber. E na aula anterior nós falamos sobre o conceito de ação social, que segundo ele seria o objeto de estudo da sociologia, né? Então ele vai classificar as ações sociais em, podemos dizer assim, quatro tipos, né? Tradicional, afetiva, racional com relação a fins e racional com relação a valores. Lembrando que o importante para ele não é a ação em si, mas sim aquilo que move, ou seja, o motivo da ação, ok? Quando ele começou a falar sobre a ação social como um objeto de estudo, acabou aparecendo, ou melhor dizendo, dando a impressão de que então o sociólogo teria que estudar tudo, né? Para deixar de uma forma um pouco mais fácil, vamos dizer assim, o trabalho do sociólogo, ele vai apresentar um outro conceito, que é o conceito de tipo ideal, né? O que é o conceito de tipo ideal? O tipo ideal seria um modelo teórico, vamos dizer assim, que o Weber desenvolveu para que o sociólogo possa estudar um grupo social, uma determinada sociedade. Então, o que acontece? Ele observa dentro do grupo estudado quais são as características que mais se manifestam, e essas características vão compor isso que ele chama de tipo ideal. Ou seja, é como se fosse uma abstração sobre aquela realidade que ele está estudando. Lembrando que essas características elas são generalistas, né? Então significa o seguinte: ela não representa todos os indivíduos que estão no grupo, né? Mas as características desses indivíduos compõem ela. Okay? Então é possível que dentro você crie um tipo ideal de um determinado comportamento, por exemplo, ou de um determinado grupo social, e tenha dentro desse grupo social indivíduos que não se encaixem naquele tipo ideal ou que não se encaixem completamente. Isso é um processo natural. Por quê? Porque é só um modelo que ele cria para ajudar o processo de investigação. É mais ou menos quando a gente fala, usa aquela expressão assim, o típico cidadão brasileiro. E aí vem um conjunto de características disso que é o cidadão brasileiro. Entende? Então é parecido com essa ideia, o conceito de tipo ideal que ele desenvolve. Beleza? E além disso, que é o tema mais importante que nós vamos tratar hoje, o Weber ele também falou sobre os tipos de dominação, né? Ele usa até a expressão tipos puros de dominação. Para compreender isso, nós temos que entender que a dominação que ele está falando se refere a relações de poder. E as relações de poder estão relacionadas basicamente à capacidade de influenciar as pessoas. Então ele percebeu que também as pessoas obedecem a alguns indivíduos em função de alguns motivos específicos. Então algumas pessoas conseguem exercer influência em função de algumas características específicas. E ele vai tipificar, ou seja, ele vai especificar quais são essas características basicamente em três conceitos, que seria o conceito de dominação tradicional, o conceito de dominação carismática e o conceito de dominação legal. Percebam que é parecido com os tipos de ação social que ele identificou, né? E para cada um desses conceitos vai ter um motivo que leva as pessoas a obedecerem um determinado indivíduo. E é disso que nós vamos falar a partir de agora. Então, o primeiro, não necessariamente existe uma ordem, né? Mas o primeiro que nós vamos tratar é o tipo de dominação chamado dominação tradicional. A dominação tradicional ela está ligada a um comportamento, né, que já está enraizado numa cultura de uma determinada sociedade. Por isso que ele usa a expressão tradicional. O motivo que leva a pessoa a obedecer são motivos relacionados aos valores, ou no caso, às tradições de um determinado grupo. Um bom exemplo para entender isso é este filme aqui, O Discurso do Rei. Né? As monarquias, normalmente, elas trabalham com esse tipo de dominação. Então, no filme, uma história, vou resumir de uma forma simples aqui, o personagem principal, ele não é o herdeiro do trono, vai falar sobre a Inglaterra, né? O personagem principal é o pai da atual rainha, né, Elizabeth II, mas ele não é o primeiro na linha sucessória. O primeiro na linha sucessória é o irmão dele. Só que qual que é o problema? O irmão dele é um cara assim que não se preparou para ser rei. Ele aproveitou a vida boa, a sua festa, a curtição e tudo mais. Enquanto o irmão mais novo dele, que no caso é o personagem principal, ele se envolvia com as coisas do governo, da administração ou das funções da família real. Quando o rei morre, naturalmente, ou melhor dizer, naturalmente não, a tradição diz que o mais velho é o herdeiro. Então o mais velho ele assume o poder.
Por mais que as pessoas soubessem que ele era um cara que não estava preparado, por uma questão de tradição, eles obedeciam a essa pessoa. Ou seja, ele exercia influência sobre os demais em função dessa tradição que existem nas monarquias. Eu recomendo assistir esse filme, que é um filme muito legal, é bem interessante, conta parte no contexto histórico também, mas é uma história muito interessante. E dá para perceber esse conceito de dominação tradicional. O outro conceito é o conceito de dominação carismática. A dominação carismática ela se dá basicamente por qualidades do líder, né? Ou seja, da pessoa que exerce essa dominação. Ele tem características pessoais que fazem dele uma pessoa agradável, fazem dele uma pessoa a ser seguida. Muitas vezes esses tipos de dominação é exercida, como diria o próprio Weber, por lideranças religiosas. Ok? Por quê? Porque normalmente as lideranças religiosas têm uma capacidade de discurso muito interessante, muito bem articulada. Só que o Weber vai dizer que esse tipo de dominação ele tem um problema. Por quê? Porque quando o líder, que é essa pessoa carismática, ela morre, o que acaba acontecendo? Os seus liderados acabam se perdendo entre si. Por quê? Porque era obedecido simplesmente porque o cara era o cara. O cara morreu agora, não tem mais motivo para seguir alguém. Né? Então as pessoas é como se elas perdessem a sua liderança, não tem uma linha sucessória necessariamente. Então um filme legal para vocês perceberem essa característica é este filme do Gandhi, é uma biografia, né, que mostra a vida do Gandhi. O Gandhi ele é um cara que é um líder carismático, né, da mesma forma que outros caras também são, o próprio Nelson Mandela, por exemplo, seria um outro exemplo, ou o Barack Obama atualmente é um bom exemplo de liderança carismática, ou seja, são pessoas que sabem se comunicar com a grande massa e em função disso conseguem exercer uma influência sobre essas pessoas. O terceiro tipo é o tipo chamado dominação legal. Eu não encontrei nenhum filme para colocar aqui para indicar para vocês. Mas a dominação legal, ela é estabelecida, a obediência é estabelecida, ou a influência, em função das estruturas administrativas estabelecidas por meio das leis. Um exemplo interessante, um juiz. Você obedece o juiz não porque ele é um cara legal, você obedece o juiz porque ele é uma autoridade que deve ser obedecida, simplesmente por conta disso. Então existe uma hierarquia. Uma hierarquia não necessariamente é a palavra adequada, mas existe uma relação de poder bem clara. A dominação legal, inclusive, segundo Weber, seria mais interessante por quê? Porque ela é impessoal. Você não obedece à pessoa, você obedece à função que a pessoa exerce. Ok? Então tem uma atividade no questionário que foi encaminhado pelo link para vocês, né? E aí, se tiverem dúvidas, é só entrar em contato. Um abraço e até mais.